A amortização é a contração de uma dívida que deverá ser paga a médio ou longo prazo. Para exemplificar, suponhamos uma dívida de 100 mil para com o banco, que deverá ser paga em 4 meses. O banco não empresta de graça. Existem os juros, que no exemplo é de 2% ao mês. É importante saber que o juros sempre incidirá no saldo da dívida. Existem 3 metodologias de amortização: sistema de amortização constante, sistema de amortização francês e o sistema de amortização misto. Para fazer a amortização da dívida, usa-se uma tabela. O objetivo é obter as parcelas que serão pagas nos 4 meses. Na tabela se tem-se o período, e nesse caso são de 4 meses. Temos o saldo da dívida, que chamaremos saldo devedor, as amortizações da dívida, os juros e as parcelas. No mês 0, o saldo devedor é a dívida total. A amortização, juros e parcelas só aparecerão no primeiro mês. No saque, as amortizações são constantes, os valores são iguais para todos os meses. Basta dividir a dívida pelo período indicado de 4 meses. Vamos calcular agora os saldos para cada mês. Se no mês 1 amortizei 25 mil, então o saldo será de 75 mil. 100 mil menos 25 mil, 75 mil. Se no segundo mês amortizei mais 25 mil, o saldo será de 50 mil. Saldo anterior, 75 mil menos 25 mil de amortização, e assim por diante. No mês 3, se o saldo anterior é de 50 mil, tirando os 25 de amortização, temos um saldo de 25 mil. E por último, no mês 4, saldo anterior de 25 mil menos os 25 dará 0. Nesse caso, não há saldo porque a dívida já está paga. Os juros é calculado por meio da taxa. Ela incidirá sempre no saldo devedor do período anterior. Os juros do primeiro mês está em função do saldo devedor do período anterior, que no caso é o mês 0. Os juros do segundo mês está em função do saldo devedor do primeiro mês e assim por diante. No final das contas, o que o devedor irá pagar será a amortização da dívida principal mais os juros. A soma de ambos forma a parcela. Nesse caso, basta somar a amortização mais os juros para obter as parcelas da tabela. Em suma, no saque, os valores das amortizações são constantes, bastando dividir a dívida principal pelo período indicado na questão para amortização. Os saldos em cada período são o saldo anterior menos a amortização no período em questão. Os juros é o produto da taxa pelo saldo devedor anterior, e a parcela é a soma da amortização e os juros. Na HP12C, os cálculos também são simples. Amortização, dívida total, enter, período, divide. Saldo devedor anterior, enter, amortização, menos. Juros, saldo devedor anterior, enter, taxa, porcentagem. Ou saldo devedor anterior, enter, taxa em decimal, multiplica. Na parcela, é a soma, amortização, enter, juros, mais. Cálculo da amortização igual dívida divide 4, 25 mil. Arrasta. Cálculo do saldo devedor, clica no saldo anterior, menos a amortização. Arrasta de novo. Juros igual saldo devedor anterior vezes 2%. Parcela igual amortização mais juros. Arrasta o cálculo para as outras cédulas. No price, as parcelas a serem pagas serão constantes. Elas são calculadas pela seguinte fórmula, a fórmula do PMT.
Temos três formas de calcular a parcela: pela fórmula apresentada, algebricamente pela HP, que é a mesma fórmula anterior, usando os comandos da HP, e financeiramente na HP. 100.000, CHS, PV, 4N, 2I, PMT. Como foi calculado, o valor comum das parcelas é R$ 26.262,38. Os juros é o saldo devedor anterior vezes a taxa. Como a parcela é a soma dos juros com a amortização pode ser calculada subtraindo os juros da parcela. E o saldo devedor é o saldo anterior menos a amortização. Se iniciarmos os cálculos na HP desde a parcela, podemos completar a tabela facilmente. A parcela já está na HP. Para calcular os juros, basta colocar novamente o saldo devedor anterior e multiplicar pela taxa, 0,02. Subtrai da parcela e temos a amortização. Para calcular o saldo, basta colocar o saldo devedor anterior, inverter e subtrair. Para calcular o próximo juros, multiplica novamente pela taxa, 2%, e subtrai esse valor dos R$ 26.262,83, que é a parcela. Encontramos novamente a amortização. Mais uma vez, coloco o saldo devedor anterior. Inverte a ordem e subtrai. E aí o saldo atual. E é assim com todos os outros meses. Vamos calcular a parcela. Igual PGTO, abre parênteses, taxa, ponto vírgula, o tempo, a dívida, que no caso deve ser negativo, porque representa uma saída, por exemplo, do banco. E o tipo, pode ser 1 e 0. O 0 quer dizer que será pago no final do mês e 1 no início do mês. No nosso caso, 0. R$ 26.262,38. As outras também. Juros. Saldo devedor anterior vezes 2%. Arrasta aqui. A amortização é igual a parcela menos os juros. Leva para as outras cédulas. E o saldo devedor é o saldo devedor anterior menos a amortização. No sistema de amortização mista, os valores contidos na tabela são a média aritmética dos valores das tabelas saque e price. É o sistema mais simples de se calcular, mas ele depende das outras tabelas. Cálculo do sistema de amortização mista. Na primeira parcela, igual, soma, abre parêntese, primeira parcela do saque, mais primeira parcela dividido por 2, sendo que essas referências aqui é para ser saque, price, arrasta, juros da mesma forma, soma,
abre parênteses, volta, mais, price, fecha parênteses, divide por 2, muda logo isso aqui. Algum erro aqui? Ah, não. Não mudei.